Diguinho, bom dia. Fala, CJ, muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá com a gente aqui no 98 Esportes. Hora da gente falar do Galo, segue agora na manhã desta quarta-feira a preparação para o jogo de domingo, 7 horas da noite contra o América no Estádio Independência. Preocupação ainda em relação ao estado do gramado, ainda não foi divulgada nenhuma informação a respeito de como ficou o gramado após a retirada ali do tablado que protegeu o terreno lá do Independência depois do show de rock, mas o Atlético tem a confiança e o América também de que até domingo esteja em condição de jogo, tá bom? Para esse confronto, o América definiu o preço dos ingressos para o atleticano em R$ 180 inteira, R$ 160 inteira e R$ 80 a meia entrada, ingressos que vão começar a ser vendidos apenas na sexta-feira. O ingresso do torcedor do América começa antes, né? 2 dias antes, mas aquela caixinha de maldade do futebol brasileiro, do futebol mineiro, para o torcedor atleticano, apenas 1.900 ingressos, e estes iniciando a venda na sexta-feira. O técnico Luiz Felipe Scolari não tem nenhum outro problema novo. O Zarate mesmo deve ficar resguardado para a grande decisão do Campeonato Mineiro, até porque após esse jogo de domingo vai ter a data FIFA, então o Atlético fica 15 dias se preparando para a primeira partida da decisão, que vai acontecer apenas no dia 30 de março, e deve ser mesmo contra o Cruzeiro. Fato é que vai ser na Arena MRV, independentemente, se bem que não, né? Se for o Tomense, pode ser o primeiro jogo fora. Bom, enfim, mas deve ser Atlético Cruzeiro na final. Pelo menos assim é a expectativa diante aí dos resultados do primeiro jogo da semifinal. Ontem teve a apresentação oficial de Bryan Palacios, e o Bryan é o 7º jogador colombiano a vestir a camisa do Atlético. Perguntei para ele, né, o que ele imagina fazer aí para ter uma história diferente dos outros 6 conterrâneos. A gente vai se recordar aqui, ó, tentar puxar de cabeça. Escobar, que veio do América de Cali, vocês vão se recordar, jogou muito contra o Galo na Conmebol, o Galo foi lá e buscou. Gustavo Del Toro, volantão, todo duro, Gustavo Del Toro. Aí tivemos Renteria, Sherman Cárdenas, Dylan Borreiro e Jimmy Xará, os outros colombianos que não fizeram, de fato, história nenhuma com a camisa atleticana. O Dylan foi campeão brasileiro? Foi, mas daquele jeito, né? Entrando eventualmente aqui e ali, sem nenhum tipo de destaque que mereça alguma relevância ao nome dele na história do Galo. Bom, o CJ, como eu disse, o treinamento segue na parte da manhã durante toda essa semana, e a gente vai tentando, a partir de quinta, sexta-feira, o Atlético montando o time para a gente ter ideia do que vai fazer o técnico Filipão. As opções são várias. Ele pode tanto entrar com aquele time do primeiro tempo, com um volante apenas, como também, por ele poder se resguardar mais e poder sair mais no contra-ataque, fazer como ele fez no segundo tempo. Ter os 2 volantes, com o Batalha e o Alan Franco, de repente até o Rubens tendo uma chance nesse meio campo. Enfim, opções para o técnico Luiz Felipe Scolari, tá bom? Cabe a ele conquistar essa vaga, que vai ser a 18ª final consecutiva do Galo no Campeonato Mineiro. Dessas 17 anteriores, o Atlético conquistou 10 delas, tá bom? Um abraço para todo mundo. Amanhã a gente tá de volta aqui no 98 Esportes. Até lá. Bom dia, Nicola. Bom dia, CJ, Grise, Rafa, Tonton, Cabido e grande audiência do 98 Esportes. Bom, bora de notícias. Quero começar falando sobre Patrick, meia atacante do Atlético, cujo futuro segue indefinido. O Galo cogita fazer mudanças no seu elenco. Há avaliação interna de que tem muito jogador dentro do clube, especialmente do meio para frente. A concorrência é tão grande que vários atletas não têm sido aproveitados. E é um dinheiro que você está desperdiçando à toa. Nesse cenário aparece o Patrick, jogador de 31 anos de idade, salário na casa dos R$800 mil por mês, cujo contrato só se encerra em dezembro de 2025. Antes de começar o programa, mandei mensagem para uma pessoa do staff do Patrick para saber como é que ele pensa o futuro, se há a possibilidade dele sair, e recebi a informação de que o Vasco e o Fluminense sondaram a situação do atleta, não com o Galo, mas com o staff do jogador, para entender as condições, eventualmente uma saída. Vale a lembrança de que o Patrick tem apenas 3 partidas na atual temporada, todas na condição de reserva, somando 120 minutos em campo. Vocês negociariam o Patrick em quais condições? Empréstimo, sua venda?
O Atlético gastou 8 milhões de reais para comprá-lo. Bora falar agora. Vamos lá com as primeiras notícias do Atlético. Nesta quarta-feira de Rádio Esportes, Henrique André e Cláudio Rezende estão na área. Bom dia, Cláudio. Um abraço, bom dia a você, Cirilo, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Hoje estou reforçado aqui com o Henrique André porque é um dia histórico para a Arena MRV, a nova casa do Galo, eleita em um concurso internacional Estádio do Ano de 2023. E foi eleita com folga numa votação popular. Eu destacava em manchete, Henrique André, e foi uma concorrência aí com vários estádios, né? E deu Arena MRV. É isso aí, Claudão. Boa tarde para você, para quem está acompanhando o nosso Rádio Esportes. Dia importante, como você falou, foi um concurso, né? Uma eleição promovida pela plataforma online Stadium DB. E o Atlético aí com mais de 25 mil pontos, 3 mil pontos à frente do segundo colocado e concorrendo com estádios de 14 países diferentes. Tô com minha colinha aqui, eu vou ler esses países, que foram China, Arábia Saudita, Tanzânia, Polônia, Alemanha, Turquia, Irã, Coreia do Sul, Hungria, Ilha Salomão, Croácia, Áustria, Costa do Marfim e Argélia. Cabe lembrar que esse concurso, ele elege, né, os estádios do ano, que foram construídos no ano. Então o Atlético tendo essa eleição, sendo eleito o estádio do ano, a Arena MRV de 2023. Lembrando que no Brasil, o Grêmio conquistou, né, esse troféu, essa placa, em 2012 com a Arena do Grêmio e 2 anos depois, em 2014, o Palmeiras com o Allianz Parque. E agora é hora do Atlético entrar neste seleto grupo, já que a Arena é considerada o estádio mais moderno da América Latina. É isso mesmo, e a gente está na ponta da linha com o Bruno Musi, que é CEO do Atlético, da Arena MRV, está à frente desse projeto do estádio. O Bruno Musi, desde lá atrás, quando era projeto mesmo, né? Depois o estádio se tornou realidade. Ô Bruno, com esta eleição, né? Como que você, como CEO da Arena, recebe essa premiação importante internacional da Arena? E aí, Cláudio, tudo bem? Toda vez que a gente recebe uma premiação, um prêmio desse, é com muita satisfação, né? Porque acaba tornando público, né? É um projeto tão importante, feito com muita seriedade e que, de fato, faz com que a Arena MRV seja um marco aí na vida do Atlético daqui para frente, né? Então, todos estamos muito felizes. Aí, então, obrigado ao CEO da Arena MRV, do Atlético, o Bruno Musi, né? Falando dessa alegria para todos. Ô Henrique, a gente tem aí um vídeo, né? Que, inclusive, tá tudo no YouTube da Itatiaia, né? É. E a gente tem um vídeo para quem tá no YouTube, no @Itatiaia-Esporte, @Itatiaia-Oficial, falando da Arena MRV. Que teve o marco zero da obra, né? Quando ainda era um terreno, lá em abril de 2020. As coisas foram indo, né? O sonho foi se tornando realidade, a gente acompanhou isso tudo de perto. Quando a gente chegou era tudo terra, né, Cláudio? Tudo terra. Pois é, aí estão vendo esses vídeos, essas imagens foram editadas pelo nosso Gederson. Aí a Arena da obra, né? Esqueletada, né, Simões? E foi uma obra que a gente ficava uma semana sem ir na Arena, quando voltava já ficava impressionado com a evolução. Sempre uma novidade, né? Então a gente pôde acompanhar isso de perto. E a Itatiaia com vários registros da construção da Arena. Até ela ficar pronta, Cirilo, foi no dia 15 de abril de 2023, ano passado, o nascimento do campo. A gente acompanhou de perto. Depois, dia 16 de julho, teve o Lendas do Galo, transmissão da Itatiaia, inclusive no nosso canal de YouTube com imagens. E o primeiro jogo oficial da Arena MRV foi no dia 27 de agosto. O Atlético venceu o Santos por 2-0 no Campeonato Brasileiro, os gols do Paulinho. E além, né, dos jogos depois, teve também shows importantes com Ivete Sangalo, Paul McCartney. Tá tudo isso aí no vídeo que a gente está acompanhando no YouTube da Itatiaia. Arena MRV, o estádio do ano 2023. Quem não tá no YouTube da Itatiaia, acesse agora o Itatiaia Oficial, @Itatiaia Esporte. As imagens deixam bem claras essa evolução, essa transformação. Aliás, é um estádio, é uma arena, Alexandre Simões, que tem que servir ao Atlético como, de fato, uma transformação, né? Um marco. Tem que ser uma nova era no Atlético, né, Simões? Ô Cirilo, mas é um equipamento, né, que ultrapassa o Atlético, né? É um equipamento de Belo Horizonte, da região metropolitana. Você sabe que a Arena MRV é a maior obra que a gente teve no estado depois da cidade administrativa? E a cidade administrativa foi em... Início do século, né? Do início ali, do 2010, 2009, inauguração. Então, no início... Quer dizer, é um negócio
é uma pena, né, que a gente tenha tido tanta resistência do poder público de Belo Horizonte, na gestão do prefeito Alexandre Calil. 4 de março de 2010 foi inaugurada, né? a Então cidade a construção administrativa. começa antes, em ali, 2007. né? Na primeira década desse século, Isso. né? Porque o que acontece, o Cirilo? Em qualquer lugar do mundo, tá? Esse tipo de obra, ele recebe incentivo do poder público. Porque quando eu digo que não é um estádio do Atlético, é um equipamento de Belo Horizonte ou da região metropolitana, é porque gerou 13 mil empregos durante a pandemia. A Arena MRV. Gerou 13 mil empregos durante a pandemia. Quando eu era o editor do Hoje em Dia, de esportes do Hoje em Dia, eu fiz uma matéria lá, aí relativa ao Mineirão, mas não há diferença, porque é a mesma coisa, tá? Que o Mineirão contratou um estudo do IPEAD, e o IPEAD mostrou nesse estudo que a cada R$1 gasto dentro do Mineirão, 5,57 eram injetados na economia do Estado. Do Estado, principalmente Belo Horizonte e região metropolitana. Pelo turismo do futebol, pelo turismo do entretenimento, dos shows. O Cláudio colocou aqui Paul McCartney, Ivete Sangalo, Maroon 5 e tem... Então, é uma pena que a gente tenha tido tanta resistência em Belo Horizonte, tantas contrapartidas abusivas em relação à Arena MRV, num momento em que a gente observa o Rio de Janeiro, por exemplo, Eduardo Paes tentando ajudar o Vasco de todas as maneiras a ampliar São Januário e o Flamengo a construir um estádio lá na região do gasômetro, né? Que é aquela região portuária do Rio de Janeiro ali, que tá para poder... Já passou por um processo de revitalização e que eles estão tentando de novo, né? Então, parabéns à Arena MRV, é claro, o torcedor atleticano fica orgulhoso, mas é um equipamento que ultrapassa o Atlético. É um equipamento de Belo Horizonte, é um equipamento da região metropolitana que gera emprego, que gera renda, que gera entretenimento, que gera lazer. Cirilo? Oi. Simões falou aí de 13 mil empregos indiretos, né? Só na Arena MRV foram 5.200 funcionários trabalhando nessa obra. Claro que tem um entorno também, né, para dar esses 13 mil. Só na Arena 5.200. Essa obra que começou em 20 de abril de 2020, foram 675 quilômetros de cabo, 75 quilômetros de tubo, 2 telões de 144 metros quadrados e outros vários números impressionantes. E agora, né, Cláudio, depois do jogo contra o América, batendo aí a casa de 460 mil torcedores, ultrapassando essa marca, já presentes na Arena MRV para acompanhar o Galo em 13 jogos. Com 6 meses de inauguração, já ultrapassa 15 milhões de reais com bilheteria e outras receitas. E é interessante, né? Porque assim, vocês estão lá todos os jogos, né? O Henrique e Cláudio, vocês foram a todos os jogos, né? Do Galo na Arena MRV, né? E a gente chega muito cedo e a gente vê a preparação das pessoas que são impactadas do ponto de vista comercial e não são empregos oficiais, né? São empregos indiretos. Quantas centenas de pessoas são impactadas a cada evento que acontece na Arena MRV? Exato. E ali no entorno, né? A gente pode falar até da Via Expressa ali, né, que tem os estacionamentos. Então é muita gente. A pessoa, às vezes, ela abre a porta da casa dela ali como estacionamento, né? A garagem, a gente vê muito isso. Pessoas vendendo ali alimentos, bebidas. Então é muito, muito importante isso mesmo. E a Arena MRV se tornando um equipamento muito importante para a cidade. E aos poucos, Edu Panzi, o atleticano vai se identificando mais, podendo estar mais presente, aquela sensação de pertencimento, aos pouquinhos vai sendo construída, né, Edu? Como qualquer equipamento novo, né? O Simões citou aí a cidade administrativa e a gente está falando de um equipamento esportivo, que é um estádio de futebol, e que é novidade para Belo Horizonte, né? Até porque os outros 2 estádios, Independência e Belo Horizonte, foram construídos em Mineirão. Não, o último estádio inaugurado em Belo Horizonte foi o Mineirão em 1965, porque o Independência e o Mineirão, eles foram reinaugurados, né? Eles passaram por reformas. Então a gente ficou de 65 a 2000, de 1965 a 2023 sem ter uma inauguração de um estádio em Belo Horizonte, que foi acontecer. Quem tem 50, 60 anos não viu a construção de um estádio. Então essa turma, essa geração inteira acompanhou o que foi o nascimento de um equipamento como esse, a construção, o dia a dia, as etapas de construção. E agora tem que se ambientar, vai se acostumar. O torcedor está acostumado por décadas e décadas com Independência e Mineirão. A Arena MRV é diferente. Então, o torcedor acha estranho, às vezes. Mineiro é desconfiado, né, Edu? A maneira de torcer. Gente, daqui a pouco você vai se adaptar. O torcedor que vai constantemente vai se adaptar
a esse novo estádio. E essa pesquisa diz muito também sobre o engajamento da torcida do Atlético, né? Que comprou a ideia. Não há qualquer dúvida quanto a isso. E tem um outro ponto muito interessante, né? Eu coloquei aqui a questão do turismo do futebol, né? Vocês já repararam o seu nome e seu bairro que o Thiago Reis faz brilhantemente na esplanada da Arena MRV? Quantas pessoas do interior são entrevistadas? Exatamente. Muita gente. Quantas pessoas do interior são entrevistadas? Então, isso aí, eles vêm pra cá de quê? De ônibus, de van. Então eles precisam alugar o ônibus, eles precisam parar na estrada para comer, eles almoçam em Belo Horizonte, eles consomem na arena ou consomem no entorno da arena, na loja do Galo, entendeu? É isso. O ingresso do jogo, o estacionamento é muito pouco perto do que esses equipamentos representam para a economia da cidade, de uma região metropolitana, de um estado, entendeu? De um estado. Então, é esse tipo de coisa que precisa ser observada, e aí eu repito, é uma pena que o poder público de Belo Horizonte não tenha tido essa visão, lá na administração do Alexandre Calil, para dar, claro, tem que ter contrapartidas e todos nós sabemos disso, inclusive o projeto fazia parte, mas contrapartidas em excesso e não ter dado incentivos que em qualquer lugar do mundo isso acontece, justamente por quê? Porque são equipamentos que movimentam a economia da cidade, da região, que geram empregos diretos e empregos indiretos. O Henrique colocou 5.200 trabalhadores dentro da arena. Com esse tanto de coisa que ele falou aí de painel, imagina quantos empregos indiretos, quanta gente não precisa para produzir isso tudo, para instalar isso tudo, para fazer isso tudo funcionar. E cabe lembrar também que agora, né, Cirilo, estão sendo preparadas novidades, né, restaurantes, quiosques, para movimentar a arena também em dias fora dos jogos, né? Então... Inclusive a loja do Galo na Esplanada, que vai ser inaugurada no dia do aniversário do Galo, dia 25 de março. E uma novidade é que o Instituto Galo, né, que é o braço social do Atlético, ele vai se transferir a sede já na próxima sexta-feira para a Arena MRV, né? Vai ter um museu, como disse o Cláudio, a sede do Atlético também será transferida para a Arena. Então, com o passar dos anos, com certeza, o local ali, né, o Califórnia Alvinegro vai ficar mais movimentado e com isso gerando mais renda também. O impacto positivo é inegável. Falando em positivo, Cláudio, daqui a pouquinho você vai falar do time, fim de semana clássico e o Atlético com a vantagem construída em Resende. É isso mesmo, daqui a pouquinho o segundo tempo do Galo, hein? Preparação do time, mais um treinamento hoje pela manhã e tem jogador bem próximo do Galo, hein? Reforço. É reforço mesmo, a janela tá fechada, mas tem uma brecha na janela aí, o Galo tá buscando um jogador que foi destaque aí no primeiro semestre aqui em Minas Gerais, viu, Cirilo?